aquilo que Deus tem colocado no coração da liderança dessa igreja para essa cidade de Fortaleza. E eu queria ir nesse mesmo fluxo, falar nesta noite sobre um discípulo oculto. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre esse texto e renovou na minha mente verdades que eu venho lendo e venho pensando sobre aquilo que Deus espera de nós como seus discípulos, como seus seguidores, e como nós podemos reagir, como nós podemos lidar com a honrosa missão, tarefa de ser um seguidor de Jesus. Eu quero ler com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31, 38 e 39, e diz assim o texto bíblico: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois versículos e para esses dois destaques que estão entre parênteses, e eu acredito que a sua versão também tem esses destaques, que João dá a esses dois personagens. Primeiro, José de Arimateia, que João abre o parêntese e diz assim: aquele que era um discípulo oculto por medo dos judeus. E depois, quando fala de Nicodemos, ele abre parêntese novamente e diz: aquele que anteriormente se dirigira a Jesus de noite. Ele fala, na verdade, essas duas menções não são boas, não são positivas. É muito claro que há aqui uma crítica de João a esses dois homens e a maneira em que eles haviam lidado com Jesus outrora. É muito claro que o texto mostra João destacando uma atitude não positiva desses homens em outro momento. Ele diz: um é um discípulo escondido por medo dos judeus, e o outro, quando foi ter com Jesus, foi à noite, também com medo dos judeus. Ele não diz com medo, mas o texto lá de João 3, há clara indicação de que Nicodemos procura à noite para evitar uma exposição. Ele quer uma privacidade, uma discrição para encontrar com Jesus. E eu tenho pensado sobre isso, meus irmãos. Eu tenho pensado sobre os riscos de seguir Jesus, porque existem riscos. Eu tenho pensado sobre o que Deus espera da sua igreja nesse tempo. Nós estamos vivendo um mundo, meus irmãos, que está beirando o desespero. Eu sinto aquele texto de Paulo aos Romanos, falando da criação que geme esperando a manifestação do Filho de Deus. Eu consigo parafrasear aquele texto e dizer assim: existe uma humanidade hoje que geme, que chora, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando que os filhos de Deus se manifestem, que eles se tornem conhecidos, que a sua fé, que a sua vida, que a esperança que eles pregam se tornem conhecido no dia a dia, na vida. E o Senhor tem me feito olhar a vida desse homem, José de Arimateia. Ele tem esse nome porque ele é da cidade de Arimateia. O nome dele é José. O texto deixa claramente que ele é um homem rico,
Jesus foi sepultado num sepulcro desse homem, inclusive cumprindo-se a profecia que foi dita de Jesus, que ele seria sepultado entre os ricos, porque o sepulcro desse homem que ele cede para sepultar Jesus, indica que esse homem era um homem rico. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de colegiado das autoridades de Jerusalém, e que regulamentavam a vida religiosa do povo judeu em Jerusalém. O Sinédrio tinha poder, inclusive, de julgar uma pessoa e sentenciar esta pessoa, e eles tinham um papel muito importante naquele momento, porque inclusive era esse Sinédrio que forjaria aquele julgamento que sentenciaria Jesus, e depois seria apenas chancelado por Pilatos, quando levaram a Pilatos Jesus, já praticamente condenado por eles. José de Arimateia pertence a esse Sinédrio. Eu vou falar logo mais de como a cena da crucificação muda esse homem, mas no primeiro momento me interessa aqui lembrar que os evangelhos, especialmente Marcos e Lucas, quando citam esse homem, fazem menção dele como um homem piedoso, um homem que esperava o reino de Deus. No entanto, João faz esta ressalva sobre José de Arimateia e sobre Nicodemos. Eles eram homens que outrora buscaram Jesus às escondidas. Eles eram homens que outrora não quiseram se identificar publicamente com Jesus. E eu fico imaginando como nós estamos vivendo um tempo de uma numerosa multidão de gente vivendo essa espiritualidade, meus irmãos, vivendo esse tipo de cristianismo, em que claramente separa a vida que se vive no ambiente da igreja e a vida que se vive fora da igreja. Nós estamos diante de um contexto em que as pessoas estão cada vez mais assimilando a possibilidade de não relacionar a vida do cotidiano com aquilo que elas dizem acreditar, com aquilo que sai da sua boca num contexto, por exemplo, da comunidade cristã. Por muitas vezes aquilo que nós dizemos na nossa privacidade para Jesus não se confirma publicamente, não se confirma no lugar que a gente passa o dia, no lugar que a gente trabalha, no contexto familiar. Por muitas vezes aquilo que a nossa boca professa a Jesus como louvor, como gratidão, como adoração, não encontra eco no nosso estilo de vida, no jeito que a gente trata nossos negócios, no jeito que a gente trata a nossa família, no jeito que a gente conversa com outras pessoas, no mundo digital, no mundo real. E aqui está um texto que Deus quer falar ao nosso coração, sobre o desejo que esse seja um tempo de uma igreja que possa ser luz, meus irmãos, de uma igreja que possa ser luz, porque quando esta luz brilha, Jesus mesmo disse, os homens glorificam o nosso Pai que está nos céus. E Jesus nunca pensou os seus servos como luz, mas luz escondidas, luz ocultas. Ele mesmo disse, uma luz não se coloca debaixo da cama, uma luz não se esconde no alqueire, uma luz se coloca num velador, para que assim ela possa iluminar toda a casa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus está falando, meus irmãos, que há um comprometimento nosso de tornar nossa fé visível, nossa espiritualidade conhecida de outros, a nossa santidade percebida por quem vive conosco, por quem se relaciona conosco. Não existe uma sociedade secreta de gente que vive às escondidas e se relaciona com Deus apenas entre quatro paredes. A igreja é uma comunidade chamada para fora. A igreja é uma comunidade de gente salva, redimida pelo sangue de Jesus, para anunciar as boas novas daquele que nos chamou para a sua gloriosa luz. Portanto, Deus quer nos fazer entender a importância de assumirmos esse compromisso, de por onde a gente vai, a nossa fé
é como um aroma que exala pelo vento e as pessoas sentem, elas falam da gente, elas contam umas às outras do que sentem quando estão junto de nós, quando estão perto de nós. São as pegadas que nós deixamos todos os fins de tarde quando saímos do nosso ambiente do trabalho. E o que fica às nossas costas é um comentário: mas que homem de Deus, que coisa boa é trabalhar com esse crente aqui, ele é abençoado e abençoa a gente. É esse testemunho que os nossos vizinhos dão de nós, de que é fácil identificar a nossa casa na rua, porque basta alguém dizer aonde mora o crente aqui, e num raio de 1 quilômetro alguém vai dizer lá naquela casa, na outra rua, na outra esquina, porque de alguma maneira, sem a gente sequer conhecer essas pessoas, a forma de procedermos, até o jeito da gente tratar, lá na mercearia quando a gente vai comprar o arroz, identifica algo em nós que faz toda a diferença. Quando, por exemplo, a pessoa lá se engana e dá o troco errado para a gente, e a gente percebe que é um excesso que não nos pertence, a gente devolve. Aí a pessoa para e diz: mas o que é isso? Meus irmãos, o mundo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esta cidade agoniza esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é fácil, porque assim como José de Arimateia, tem muito discípulo oculto numa cidade como essa, meus irmãos. Tem muita gente que, se chegar no seu trabalho hoje e dizer que é crente, as pessoas tomarão um susto, porque eles vivem lá muitos anos com essa pessoa e nem imagina que ele é crente. Assim: vale, tu é crente? Eu nunca imaginei que tu fosse crente. A pessoa já imaginou, meus irmãos, assim como é triste isso? A pessoa diz: rapaz, e ele é crente? Estamos aqui tanto tempo e eu não sabia disso, desse detalhe. José de Arimateia é esse que de dia é o importante José de Arimateia, andando pelas ruas de Jerusalém, imponente, rico, poderoso, do Sinédrio. Mas à noite ele está lá como um discípulo, cantando, falando com Jesus. Aí amanhece o dia, ele tira a roupa do discípulo, volta para a roupa do homem importante da cidade de Jerusalém, e aí vive. De dia é o José de Arimateia, que todos conhecem do Sinédrio. À noite, quando está tudo escuro e ninguém vê, ele é um discípulo. O que faz alguém agir assim como José de Arimateia? Primeiro, José de Arimateia é o tipo de discípulo que claramente, ao levar em conta os riscos de ser discípulo de Jesus, porque existe um risco, meu irmão, e aliás, ninguém aqui é iludido. Se há uma coisa que Jesus não faz, é iludir quem segue Ele. Ele não alimenta a relação com Ele baseado, meus irmãos, numa espécie de romantismo ingênuo, numa espécie de infantilidade. Jesus não alimenta uma relação com Ele, uma proximidade com Ele, baseada em falsas promessas, em massagens no ego. Acredite, quando a gente chega perto para segui-lo, Ele diz: olha, você quer me seguir? Quero, pois tem uma cruz. Seguir a mim significa sofrer, significa ser rejeitado, significa andar na contramão de um mundo caído, corrompido, que não me amou, não me quis, que me rejeitou, e por causa de mim vai também rejeitar você, vai odiar você, vai ser hostil a você. Você quer seguir? É por isso que ele diz que segui-lo envolve um custo que tem que ser pesado. Ele diz: você quer me seguir? Pois avalie o custo, porque ninguém vai construir uma torre sem fazer o orçamento da despesa, de quanto vai gastar com o pedreiro, com o cimento, com a massa,
Porque se vai de repente começa a construir sem ter orçado a obra e verificado se tem dinheiro suficiente, vai acontecer de uma hora o dinheiro acabar e a obra ficar inacabada. É incrível, Jesus cita esse exemplo no contexto em que ele está falando de segui-lo, para dizer assim: ninguém me segue assim ingenuamente, como se fosse assim uma viagem num céu de brigadeiro de manhã. Não, a vida comigo ela é difícil, mas ela é gloriosa. Ela é gloriosa porque ela torna-nos participantes do reino de Deus, do projeto de redenção de Deus para a humanidade, para esta cidade. É gloriosa porque aqui tem luta, tem dor, mas a gente sabe que também tem regozijo, refrigério. Deus nos traz aqui, a gente chega às vezes só os pedaços nas asas da misericórdia, e aqui Deus renova a gente, restaura a gente, coloca a gente de pé. Quem já teve uma experiência assim, meus irmãos? De chegar aqui e sair renovado. É como se fosse outra pessoa passando na porta para casa. E aí Ele vai cuidando de nós, nos guardando. Ele vai nos fazendo caminhar na terra da nossa peregrinação. E a gente sabe que não estamos caminhando para uma espécie de nada absoluto, para uma morte em que cessa tudo. A gente sabe que nós estamos caminhando para um lugar de glória eterna, de descanso eterno, em que estaremos juntos de Deus para sempre. E acredite, lá, meus irmãos, toda alegria, todo gozo, todo regozijo, toda a recompensa que nos espera lá, fará toda essa luta ter valido a pena, fará todas as lágrimas que você derrama hoje ter valido a pena. Portanto, fique firme. Mas Deus quer de nós uma postura em que a gente não se esconde. José de Arimateia, ele avalia os riscos e ele decide ser um discípulo oculto. E o que essas pessoas, assim como José de Arimateia, fazem? Primeiro, elas customizam a relação com Cristo, de modo que elas só querem de Cristo aquilo que lhes interessa. José de Arimateia é o tipo do discípulo que ele só quer de Jesus aquilo que lhe interessa, que faz bem para ele. Ele gosta de ver milagre, ele gosta de uma boa pregação, ele gosta de um bom louvor, ele gosta de estar perto de Jesus, ele gosta de um combo de coisas que faz bem para ele. Mas ele não está disposto, por exemplo, a lidar com o custo e a implicação de ser identificado como seguidor de Jesus. Ele quer apenas as benesses do seguimento de Jesus. E tem pessoas assim, que elas chegam e elas se aproximam de Deus carregando uma expectativa, inclusive às vezes fora do que a Bíblia de fato promete. E aí eu entendo que muitas vezes isso se dá inclusive por causa de uma falsa pregação, por causa de um falso evangelho. É possível que pessoas cheguem até Jesus atraídas por uma expectativa que lhes foi prometida, inclusive num púlpito, pregando, lhes prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E quando elas se deparam com uma realidade que não bate com aquilo que foi prometido, elas se frustram, elas se decepcionam. E ao se decepcionar, elas fogem, elas evitam participar daquele segmento. Quantas pessoas idealizam a igreja como um lugar perfeito? Diz gente que a gente só não enxerga, mas tem asas como anjos, que saem daqui voando para casa, que não tem pensamentos maus, que não falam mal dos outros, que não tem nenhuma atitude que não seja nobre, que não seja boa, que não seja agradável. Mas essa não é a realidade. Nós somos humanos, nós somos marcados de falhas, de fraquezas, e nós habita uma guerra e um conflito que a gente precisa toda hora e todo dia vencer. Os impulsos e os intentos que por vezes querem dominar a gente, nos levar para longe de Deus. A vida cristã é uma guerra interior, é uma guerra por dentro e por fora.
E as pessoas às vezes não estão dispostas ou preparadas para lidar com esta realidade. Discípulos como José de Arimateia, discípulos ocultos, eles restringem a vida com Cristo a uma dimensão reclusa, a uma dimensão privada da vida, de modo que eles literalmente não permitem que Deus faça parte da sua vida pública, daquilo que Ele é no dia a dia, do modo que Ele vive no dia a dia. É como se Ele reservasse um departamento, um compartimento para Deus, em que Deus precisa ficar encaixotado ali, e não pode sair dali para mexer em outras áreas da sua vida, porque estas áreas, elas são reservadas para o seu próprio deleite. Tem pessoas assim. E é assim que age um discípulo oculto. Eles guardam áreas da vida e passa a chave e diz: Senhor, aqui o Senhor não pode entrar, porque aqui o Senhor vai mexer em pecados de estimação que eu não quero abrir mão. Aqui o Senhor vai mexer em manias que eu não quero desistir delas. Aqui o Senhor vai mexer em atos e práticas que eu não consigo me ver sem esses atos e sem essas práticas. E aí a pessoa começa a viver essa vida dualista. Mas Deus nos confronta com a sua palavra, meus irmãos, porque o Evangelho, ele é uma luz que quando ilumina no nosso coração, ele espelha as trevas. O Evangelho é uma verdade que expurga, meus irmãos, toda hoste de mentira, de maldade, de morte. E há uma transformação que é plena, é total, e ela precisa invadir todo o nosso ser, a nossa interioridade, a integralidade nossa. Deus quer isso, porque há uma humanidade agonizando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Existe um fenômeno na modernidade chamado privatização. E esse fenômeno, meus irmãos, é uma característica de uma sociedade secularizada como a nossa, que claramente diz assim: olha, a minha vida particular é problema meu. E a pessoa começa agora a achar que esta vida particular e privada, ela não é da conta de Deus, do pastor, da igreja, de ninguém. Ela não tem que dar satisfação, ela não tem que dar explicação, ela não tem que dizer por que veio, por que foi, por que não estava, por que estava. É a vida dela, é a minha vida. Isso é privado, é a minha intimidade. Embora que haja aqui uma dimensão legítima de dignidade pessoal, de individualidade, isso num curso de extremidade chega um ponto em que a pessoa agora se reserva ao direito de não querer ser confrontado, tratado, ministrado, exortado, corrigido, ajudado. Mas o Espírito de Deus é tão bom, meus irmãos, que mesmo em momentos em que a gente está fugindo, evitando, tentando não vê-lo, tentando não ouvi-lo, Ele está mandando mensageiros ao nosso encontro, manda lá na nossa casa, através de uma mensagem que a gente recebe no celular, manda no culto com a gente quando a gente chega e começa a ouvir aquele hino, manda através de um versículo da Bíblia quando a gente abre para ler aquele texto devocional na manhã. É o Espírito de Deus indo ao nosso encontro, martelando na nossa alma, dizendo: eu quero mudar você, eu quero transformar a tua vida, eu quero fazer a luz do Evangelho brilhar em você, eu quero realizar uma transformação total, plena em você, porque eu sei que quando o Evangelho te mudar por inteiro, ninguém mais segurará você. Brilhará através de você uma verdade transformadora. Deus quer fazer isso com você, porque Ele sabe o que Ele pode fazer com você, completamente rendido ao seu Evangelho. Aleluia. Levante a sua mão nesta hora, por favor. Se você pode, meus irmãos, mesmo silenciosamente, faça uma oração rápida, dizendo: Deus, faça o que tem que ser feito no meu coração, na minha vida, na minha interioridade, na minha alma, nas minhas emoções. Eu preciso, Deus, de uma transformação por inteiro, que me coloca de pé, que me faz um mensageiro de boas novas neste tempo, nesta geração.
Eu sinto Deus, meus irmãos, despertando a sua igreja desta última hora para uma grande colheita de alma que Ele está trazendo para esta igreja, para uma grande colheita de alma que Ele está trazendo para esta cidade. Mas desde sempre Ele escolheu alcançar estas pessoas por meio de humanos, por meio de nós. Pedro diz: Ele não escolheu anjos, Ele não escolheu os seres celestiais para levar esta mensagem, para falar do Evangelho, para testemunhar daquilo que nós cremos. Ele nos escolheu, é por isso que Ele te salvou, é por isso que Ele tirou você de um charco horrível de lodo e firmou teus pés numa rocha. Há uma colheita de almas para esse tempo, e Deus convoca uma geração de discípulos que estão dispostos a fazer a luz de Deus brilhar na sua vida por onde passam. E as pessoas te procuram: por que que você age assim? Eu quero também conhecer o teu Deus. Eu quero também ter esta paz que você tem quando todos estão em pleno desespero. Meus irmãos, é sal fora do saleiro. Deus está nos convocando, meus irmãos, para a gente sair do alqueire, para a gente sair do saleiro. Há uma cidade apodrecendo, que precisa de vida, que precisa de luz, que precisa de sal, que precisa dos homens e das mulheres que Deus já salvou. Discípulos ocultos, eles tornam a implicação do Evangelho mais importante do que o prazer de ser identificado com Cristo. Eles se preocupam muito mais com o que vão dizer do que com a alegria de se parecer com seu mestre. Eles se preocupam muito mais em ter agora que abrir mão do seu estilo de vida, das coisas que ele fazia, das coisas que ele dizia, dos lugares que eles frequentavam. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, e eu acredito nisso, eu estou orando por isso sempre. Deus não vai deixar que o crescimento da sua igreja nesse país seja apenas um inchaço de gente amontoando os templos, mas sem conversão, sem mudança, sem santidade, sem uma verdadeira transformação. Porque não adianta, é muito pior. É muito pior, um falso discípulo é pior do que um ímpio, porque ele perverte a verdade, porque ele corrompe a verdade, e ao passo que ele mesmo caminha desesperadamente, e às vezes irrefletidamente para a sua própria condenação, ele também se torna motivo do tropeço de outros, porque o seu mau testemunho causa um verdadeiro estrago por onde eles passam. Quem nunca fazendo evangelismo porta a porta não teve que se explicar por mau testemunho de crentes que você nem sabe quem é, e tem que suportar aquele homem, aquela mulher dizer: olha, eu até admiro uns crentes que existiram algum tempo atrás, mas para ser da tua lei e para ser igual esse vizinho aqui que mora perto da minha casa, eu prefiro ficar onde eu estou, embora sabendo que eu não estou certo. Quem nunca ouviu isso da boca de uma pessoa? O Espírito de Deus, meus irmãos, está tocando uma trombeta de alerta. E sempre que isto acontece no tempo bíblico, há um grito dizendo: santificai-vos, lavai as vossas vestes, estejam prontos, estejam de prontidão, porque o Senhor passará no meio de vós.
Como é que as coisas mudam, pastor? Como é que um discípulo oculto se transforma num homem corajoso que José de Arimateia se tornou? Enquanto os verdadeiros discípulos de Jesus estavam escondidos, ele e o Nicodemos, que via Jesus à noite, vão lá na principal autoridade do governo romano em Jerusalém e diz: olha, nós queremos o corpo de Jesus, nós nos identificamos com ele, nós pertencemos à causa dele. Eu sei que outrora eu não disse isso, ninguém nem sabia, porque eu só encontrava ele às escondidas, mas eu sempre pertencia a ele, eu sempre amei ele, e eu agora banco isto, e estou disposto a arcar com as consequências. É isso que José de Arimateia faz com Nicodemos naquele dia de sexta-feira. O que é que muda nesses homens para eles se tornarem tão corajosos? É a mesma mudança que eu oro para que o Senhor traga sobre a igreja do nosso país, meus irmãos. Primeiro, é uma mudança que passa pelo despertar da consciência de quem Cristo é de fato. Eles andavam com Jesus, olhando à distância, vendo Ele à noite, mas eles não sabiam direito, e nem com a clareza que agora sabiam. Aquela sexta-feira, aquele homem crucificado, como um cordeiro mudo, sendo torturado, sendo despido, rejeitado, cuspido, abandonado. Eles olham à distância. Meus irmãos, a cena do Cristo crucificado vai remoendo no íntimo daqueles homens uma mudança, uma transformação, porque eles vão vendo agora que não se trata apenas de um rabi que diz coisas bonitas e que falam sabedorias de Deus, mas se trata do próprio Messias, daquele que os profetas falaram, o servo sofredor que Isaías disse. A cruz tira uma venda dos olhos daquele homem, e ele passa agora a ver Jesus, quem Jesus é de fato. Ninguém conhece Jesus senão pela sua morte na cruz, meus irmãos. Na crucificação de Jesus está a sua mais perfeita identificação conosco, mas também está a sua mais perfeita identificação com aquilo que Ele é de fato, porque é o Deus encarnado, dando a própria vida em favor de nós, em favor da humanidade. Aquilo marca profundamente o coração daqueles homens. Quando é que as coisas mudam, meus irmãos? E esses homens deixam de serem discípulos ocultos? Primeiro, quando eles despertam a consciência para quem Cristo é de fato. Tem gente, meus irmãos, que vai viver anos e anos na igreja e não conhecem Cristo de fato, porque é uma experiência distante, é só de ouvir falar. Nunca de fato o coração foi aquecido e foi tomado por uma experiência pessoal, inconfundível, intransferível. Ela é sua, você sabe, você conhece. E quando ela parte dessa convicção mais íntima, mais profunda, tem lá ninguém no mundo que seja capaz de arrancar de você. Como é que essa mudança acontece? Em segundo lugar, quando a gente toma a decisão de agir e fazer o que é justo e correto. Eu não sei exatamente como aqueles homens se posicionaram durante toda aquela noite de quinta-feira, em todo aquele contexto de humilhação que Jesus sofreu, mas eles agora estão dispostos, naquela sexta-feira, a fazer o que é justo e que é correto, e não importa o quanto aquilo vai lhes custar. Ninguém, meus irmãos, sairá de detrás das cortinas se não assumir publicamente o compromisso com aquilo que é justo, com aquilo que é correto aos olhos de Deus.
Porque um discípulo que sai das escondidas é alguém que passa agora para o lado da justiça e está disposto a expor a própria vida pelo que ele prega e pelo que ele acredita. É assim que esse homem age. O problema é que a gente às vezes é reticente. Às vezes a gente, para não desagradar, a gente diz meias verdades. Às vezes, para a gente não desagradar, a gente prefere o silêncio, prefere evitar, prefere sair de fininha para não ter que dar explicação, para não ter que dizer por que a gente age do jeito que age. Quantas vezes a verdade e a justiça, como bases da nossa fé e do evangelho que nós pregamos, se torna algo que nós rejeitamos, porque é conveniente para a gente, de repente, ficar do lado que a gente sabe que não é o certo. Me incomoda isto, gente. Quando a nossa sobrevivência, ela se torna mais importante do que aquilo que é correto. Quando a nossa vida ganha um valor maior do que aquilo que é correto para Deus. E esses homens agora eles tomam uma atitude de ser justo, de fazer o que é certo, e não importa o que lhes aconteça. Às vezes, meus irmãos, o mais contundente testemunho de fé que nós podemos pregar por onde nós andamos é uma vida pautada pela correção e a justiça. Você vivendo este evangelho encarnado na própria vida, você é uma pregação ambulante. Por onde passa, Jesus será conhecido pelos seus atos, pelas suas práticas. Não venda, não negocie o que é correto, o que é moralmente correto aos olhos de Deus, mesmo que isso te traga desvantagem, mesmo que o lucro não seja grande como você gostaria, mesmo que a promoção no emprego não venha como você desejou. Fique do lado certo, fique do lado da justiça, fique do lado de Deus. Deus velará por ti, Ele honrará a tua fé, Ele honrará a tua integridade, Ele honrará a sua convicção. Você não será decepcionado. Faça o que é certo. Deus está falando conosco esta noite. Como é que um discípulo deixa de ser discípulo oculto? Terceiro e último, quando ele tem agora a disposição de ser identificado com Jesus Cristo, e ele agora não tem nenhum receio de dizer: olha, eu sigo este homem, eu sou seguidor dele, mas esse homem morto na cruz eu sigo ele, ele é o meu rei, mas ele é um crucificado, é crucificado, mas é meu rei. Mas olha o jeito que ele morreu, não importa, ele é o meu mestre, eu pertenço ao seu segmento, eu sou um deles, e eu estou disposto a ser contado como um deles. É curioso como um dos principais discípulos de Jesus, no momento vital, ele diz: eu não ando com este homem. Mas em menos de um dia depois, o discípulo oculto sai de trás da cortina e diz: eu pertenço a esse homem, eu estou identificado com ele. Pode me chamar de crente de Bíblia, de radical, chame do que quiser, eu pertenço a ele, eu sou dele, eu estou com ele, eu sigo ele, eu amo ele, eu vivo para ele, eu adoro a ele, eu glorifico a ele, eu sirvo a ele, eu prego sobre ele, eu me coloco de joelho diante dele. Se você é alguém assim, adore a ele esta hora. Jesus está aqui esta noite, meus irmãos. Aleluia. A
gente tem se escondido em horas inapropriadas, meus irmãos. Eu vivo num contexto universitário e vejo tanta gente se escondendo. Algum tempo atrás eu encontrei uma jovem da igreja que eu conheço dos eventos da nossa igreja. E eu estava saindo de uma sala de aula, de um seminário que eu tinha apresentado, e eu vi ela longe assim, do outro lado da coluna. E quando eu vi, eu disse: eu vou olhar se essa irmã é José de Arimateia. E aí eu levantei a mão e disse: Pai Senhor, minha filha. Ela olhou assim, riu aí. Aí eu fui até ela, rindo, brincando. Aí ela disse: pastor, o ambiente aqui é pesado, é difícil dar paz assim, desse jeito. E é claro, eu estou falando de uma coisa simples, mas eu vi um dia, eu assisti um dia numa sala de aula, em que pessoas estavam se apresentando num evento, e eu olhava cada pessoa dizendo o nome, e eu via como cada um daquelas pessoas diziam quem elas eram, o que elas acreditavam. Um abre a boca e diz: eu sou fulano de tal, eu pratico o culto tal, eu sou praticante do culto tal, eu sou servo do guia tal. E diz, o outro diz: olha, eu sou do movimento tal, eu pertenço a tal grupo, eu defendo tal bandeira. Todo mundo dá as caras, todo mundo diz no que acredita, todo mundo diz a que veio. Mas há uma multidão de discípulos escondidos, intimidados, envergonhados. Esta cidade agoniza esperando, meus irmãos, a manifestação dos filhos de Deus. E o apelo de Deus para você nesta noite é este: venha para a luz. Deixa a minha luz brilhar através de você. Deixa a minha verdade ser manifesta através de você. Eu quero salvar pessoas. Eu quero salvar pessoas. Eu quero fazer através de você. Portanto, saia do saleiro. Saia do alqueire. Venha para o velador. Suba no monte. Porque os homens precisam ver a minha luz brilhando através de você. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra esta noite, meus irmãos, e estão dispostos a ser instrumento de Deus para a salvação de pessoas nessa cidade, e estão dispostas a manifestar a glória de Deus através da sua vida, do seu testemunho? Deus está te chamando, meus irmãos. Deus está chamando você. Ele não tem um plano B. Ele tem você. Você que está aqui dentro. É só numa situação que você não queira mesmo, Ele vai achar um jeito de salvar outra pessoa, e vai fazer esta pessoa ser a testemunha que Ele sempre quis. Porque uma coisa que Deus tem me feito ver e acreditar, meus irmãos, é que os planos dele não serão frustrados. Cristo reinará e não tem como impedir. Os salvos serão sim, meus irmãos, como a areia que está na praia. Os salvos serão numerosos sim. É impossível isso não ser desta forma. É a última página do livro da história. Já está escrito, já está determinado. Portanto, é uma honra para você fazer parte daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. E Ele te chama agora para que você se coloque de pé e diga: eu estou aqui, Deus. Usa a minha vida como Tu quiseres. Usa a minha casa como Tu quiseres.
Usa os meus recursos como tu quiseres. Estenda as suas mãos, eu quero orar por você. Deus bendito, a tua igreja, Senhor, ela é, Deus, um povo escolhido para proclamar as boas novas. E aqui está a tua igreja, meus irmãos, a minha família, Deus. E eu sei que a tua palavra nesta noite vem aos nossos corações, nos despertando, para que a gente se coloque de pé, para que a gente abra a boca, para que a gente deixe a timidez, para que a gente fale, para que a gente seja testemunha viva daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que o nosso coração já foi aquecido, Deus. Levanta nesta última hora um exército de pregoeiros da salvação, Jesus. Eu te peço por cada um de nós. Eu te peço pela tua igreja. Eu te peço, Deus, por esta geração de homens e mulheres que tu estás levantando, recrutando e comprometendo, Deus, com a tua obra e o teu reino nesta cidade. Eu te peço essas coisas e te agradeço.